Vamos ao nosso estudo? Igreja generosa, capítulo 9 de 2 Coríntios. Por que Paulo vai tratar sobre esse assunto? Um assunto tão relevante para aquele momento, mas relevante para nós hoje. De uma forma muito especial, Paulo estava necessitando da ajuda das igrejas gentílicas. Essa ajuda era especialmente para a igreja que estava na Judéia. A igreja na Judéia estava passando por momentos de adversidade, estava passando por momentos financeiros de crise. Então a igreja na Judéia, ela precisa dessa ajuda e Paulo, sabendo disso, busca naqueles irmãos que ele mesmo pastoreou, que ele mesmo evangelizou, os irmãos da Galácia, os irmãos da Ásia Menor, os irmãos da Macedônia, principalmente da Acaia. O apóstolo Paulo vai buscar neles a ajuda necessária para a igreja na Judéia. Então é um motivo especial pelo qual Paulo fala sobre dinheiro, sobre ofertas. Mas se é um motivo especial, por que nós vamos tratar hoje, para a igreja do século XXI, vamos tratar sobre isso? Porque o contexto e as aplicações do capítulo 9, elas vão passar por gerações e vão chegar até nós. Esses princípios são válidos, são validados pela Escritura para nós hoje, para a vida da igreja odierna, seja no que tange a ofertas, seja no que tange ao dízimo ou qualquer outro tipo de contribuição. O que a gente vai ver, o que veremos nesse texto é sim princípio norteador para a nossa vida como igreja no século XXI. Como disse para vocês, Paulo vai chamar as igrejas gentílicas a ajudar a igreja na Judéia. E de forma muito especial, ele vai pedir ajuda à igreja em Corinto, que era uma cidade bem financeiramente dizendo, vivia bem financeiramente, e os membros dessa igreja também viviam bem financeiramente. Então, Paulo vai pedir ajuda e eles não vão se negar. Os crentes da igreja em Corinto vão ser aqueles que vão ser os primeiros a se comprometerem em cooperar nessa ajuda. Isso é importante saber. Mas é importante lembrar também que esse pedido que Paulo fez não é de agora. É um pedido de um ano atrás. Muitas coisas aconteceram e agora Paulo precisa confirmar, que eles confirmem essa ajuda que eles estariam dando. Era aquele momento que a igreja na Judéia necessitava das igrejas gentílicas. Então, relembrando o capítulo 8, olhem o capítulo 8. No capítulo 8, Paulo vai dizer, olha, muitas igrejas, as igrejas de outras regiões já estão colaborando. Capítulo 8, verso 1, verso 2, verso 3, vai dizer que a igreja na Macedônia chegou junto. A igreja na Macedônia já havia começado a contribuir e que contribuíram, segundo Paulo, ainda mais do que eles tinham como base. Ou seja, eles contribuíram mais e além do que eles tinham como verba. Era uma igreja simples, pobre, mas com um coração totalmente voluntário, um coração totalmente generoso. Paulo, então, olha para a igreja em Corinto e diz, vocês têm que se comprometer, vocês se comprometeram e precisam cumprir o que vocês prometeram. Do verso 16 até o último verso do capítulo 8, Paulo vai mostrar como ele fez, qual foram os meios, qual foi a sua organização para coletar esse dinheiro. A primeira coisa Paulo não estava em Corinto, ok? E ele precisava ir a Corinto para arrecadar esse dinheiro, mas ele não faz isso de imediato. O que ele faz? O verso de número 16 do capítulo 8, Paulo vai dizer que Tito se voluntariou, ou Tito se colocou na brecha, ele disse, eu vou. Então Tito, ele decide de forma voluntária ir. E Paulo, então, vai nomear a ele, não apenas ele, mas um grupo para ir com ele. E é interessante que no verso 19 diz que, e não foi só isto, ou seja, não foi só Paulo que desejou que Timóteo fosse,
E não foi apenas Timóteo que se desejou ir, mas que ele foi eleito pela igreja. Isso mostra um princípio muito interessante. A igreja presbiteriana é conciliar. Então, eu desejo alguma coisa como pastor, o irmão deseja alguma coisa como obreiro, mas é a igreja que elege. É a igreja que diz o sim. Então, Paulo escolhe a igreja, diz sim àquele grupo de irmãos, e aquele grupo de irmãos, eles estão dispostos a ir a Corinto para arrecadar o dinheiro. Mas por que Paulo, como elaborador desse projeto, ele pensou no seu coração em ajudar, se comoveu em ajudar a igreja na Judéia? Por que ele mesmo, sozinho, não vai resolver esse problema? Ele vai dizer isso nos versos seguintes. Ele vai dizer, verso 21, pois o que nos preocupa, ou seja, ele está enviando aqueles irmãos, aquele grupo de irmãos para lá, é procedermos honestamente, não só perante Deus ou perante o Senhor. Ele não deveria ser honesto, e ele era honesto apenas para o Senhor, mas também diante dos homens. Não basta dizer que é honesto, não basta Deus saber que somos honestos. Os homens também precisam saber que nós somos honestos. Por isso que ele vai enviar, porque ele não quer mexer com dinheiro sozinho. Ele não quer administrar aquele dinheiro, aqueles valores que são dos irmãos, sem a presença de outras pessoas. Então ele não via um só, ele via um grupo. Tinha no mínimo 3 pessoas ali para arrecadar. Porque Paulo estava preocupado, zeloso da sua reputação e da reputação da igreja. Então, isso é algo muito importante. Nós temos, como presbiterianos que somos, nós temos esse princípio. O conselho, ele nomeia o tesoureiro, mas o tesoureiro, ele não administra os bens da igreja, as arrecadações sozinho. Tem uma comissão. Essa comissão, ela vai avaliar de forma trimestral o que o tesoureiro fez. Não apenas isso. Quando a gente arrecada o dinheiro no domingo ou em qualquer data, a junta diaconal pega aquele dinheiro no gasofilaço e 2 irmãos, eles contam junto o dinheiro, anotam os valores e assinam para entregar para a tesoureira. E a tesoureira depois faz o depósito na conta da igreja. Então isso é o quê? Transparência. Precisamos ser transparentes, porque o dinheiro é nosso. O dinheiro é dos irmãos, das irmãs, e precisa ser bem administrado. É isso que Paulo está fazendo. Ele está tendo esse cuidado. Então ele escolhe um grupo, ele manda esse grupo, e agora no capítulo 9, propriamente dito, ele vai apresentar para nós como ele vai fazer, como ele vai administrar essa questão dos dízimos e também das ofertas. No capítulo 9, então, Paulo fala das instruções sobre a coleta, como deveria ser, mas também estimula a participação de forma generosa, de forma abundante daqueles irmãos. E a gente tem algumas coisas a aprender dentro desse capítulo 9. Primeiro, é que Paulo ele mostra para nós, liderança, que nós não necessitamos ficar de forma contínua, desgastante, relembrando e lembrando os irmãos da responsabilidade que eles têm de ofertar, de dizimar, de colaborar na obra do Senhor. É isso que ele vai dizer no verso 1 do capítulo 9. É desnecessário escrever-vos. Então, ele vê que não é necessário ele escrever ou ele ensinar, ele relembrar aos irmãos aquilo que eles já tinham acordado há muito tempo, há mais de um ano. E ele vai dizer por que ele diz que não precisa reescrever ou escrever. Porque bem reconheço a vossa presteza. Então, ele entende que a igreja compreende o dever que ela tem. Por isso, ele não precisa. E nós não precisamos ficar relembrando. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja hoje, e eu estivesse dizendo, e eu estou dizendo para a igreja, vocês já sabem da responsabilidade de vocês. Vocês já sabem da responsabilidade de abençoar, de serem generosos, de contribuírem com a manutenção da igreja, a ajuda ao próximo.
cristão sabe dessa responsabilidade? Primeiro, porque a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina a importância de ajudarmos, de contribuirmos com o serviço do Senhor. A Bíblia também nos ensina que nós devemos contribuir como? De forma generosa, de forma abundante. A Bíblia também nos ensina que nós devemos contribuir não com tristeza, mas com alegria no coração. Não apenas a Bíblia ensina, mas a nossa convivência nos mostra, nos ensina, nos apresenta que nós temos compromissos. A igreja local tem compromisso com luz, com água, com internet, compromisso com os seus tributos dentro da sociedade, com o contador, com a faxineira, contribuição com o obreiro. Então, a igreja sabe, nós sabemos, eu sei que se eu não ajudar financeiramente, não vai haver ninguém, eu não vou conseguir chegar ao final do mês com as minhas contas, as contas da nossa comunidade de fé pagas. Vai ter pessoas também que vão precisar da ajuda, cesta básica, alimento. Então, nós sabemos da responsabilidade, por isso a gente não precisa ficar lembrando todo domingo. Porque quando a gente chega ao cúmulo de ficar vivendo a base de relembrar e falar sobre dízimos, sobre ofertas, a gente vai acabar vivendo o contexto das igrejas, de muitas igrejas odiernas, que é o de pedir. E igrejas que pedem e ficam pedindo e querem que os seus membros façam, que os seus membros doem, que os seus membros colaborem. Então, nós não precisamos ficar relembrando isso, porque cada um de nós sabe da sua responsabilidade. A outra coisa que nós precisamos entender é que quando nós ajudamos e quando nós contribuímos, nós estamos sendo referências para o outro. É isso que ele diz no verso de número 2, no finalzinho. E o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Ou seja, Paulo está dizendo, o compromisso de vocês, a generosidade de vocês, a ajuda de vocês está sendo exemplo. Para quem? Para a igreja da Macedônia e as outras igrejas. As outras igrejas estão contribuindo porque estão vendo na atitude de vocês, estão sendo motivados por vocês a ajudarem. Então, quando alguém é generoso, quando alguém é fiel, quando alguém contribui, esse alguém está sendo exemplo. Esse alguém está estimulando outros a ajudar. Pessoas generosas estão sendo estimuladoras de outras pessoas. Elas estão revelando também como Deus é abençoador, como Deus abençoa aqueles que são generosos. Isso é bom, né? Então, a igreja não precisa ser relembrada, é lembrada todos os dias, todos os domingos da sua responsabilidade. Aquele que é generoso, ele é alguém que estimula o outro também a ser generoso, mas também apesar de nós não precisamos lembrar de forma constante, repetitiva, apelativa, mas de vez em quando nós precisamos lembrar dos nossos compromissos. É isso que Paulo vai dizer a partir do verso 3. Ele diz, contudo, ou seja, apesar de saber que eu não preciso ficar relembrando vocês, contudo, eu estou enviando a esses irmãos porque vocês têm um compromisso. E esse compromisso precisa ser o quê? Precisa ser cumprido. Vocês prometeram ajudar. Então ajudem de forma voluntária, de forma abundante. Não sejam avarentos. Ajudem conforme Deus tem lhe dado, de forma constante e de forma equilibrada, de forma a apresentar aquilo que Deus tem dado a você, não de forma avarenta. Né? Tem gente que é avarento. Mas não apenas isso. A partir do verso 6, nós vamos aprender algumas coisas importantes. O verso 6 e o verso 7 diz assim, e isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com o quê? Com alegria. Aqui Paulo está falando sobre o princípio
do semear. Então, quem semeia muito, colhe muito. Mas quem semeia pouco, colhe pouco. Ele vai comparar a contribuição a alguém que planta. Ele vai comparar alguém que oferta a alguém que semeia. E esse termo semear e plantar tem sido utilizado de uma forma errada, tem sido mal entendida por muitas igrejas, né? Alguns estão afirmando que quando você planta, você semeia, que você está barganhando com Deus. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer é que a semeadura, você semeia, você planta de forma voluntária. Você planta, você contribui de forma espontânea. Você contribui de coração. Você contribui com alegria, não com tristeza. Nós não estamos fazendo uma troca, como muitos estão afirmando. Não é uma barganha. Nós não estamos comprando as bênçãos do Senhor. Se Deus nos deu, se Deus nos abençoou, nada mais justo do que nós abençoarmos. Mas nós entregamos, e eu sempre afirmo isso, que entregar os dízimos e a oferta é ato de fé. É a atitude de alguém que entende que tudo que tem vem de Deus. Deus nos abençoa rica e abundantemente. E por isso nós contribuímos. Interessante que Paulo vai dizer isso. Entendam, nós não estamos barganhando com Deus. Nós não estamos fazendo aquela história, toma lá e dá cá. Nós não estamos colocando Deus contra a parede. Nós não estamos dizendo, olha, para você, se você doar, Deus vai te dar. Mas se você não doar, Deus vai tirar de você. O gafanhoto vai vir, etc e tal, como a gente ouve. Não, não. Mas, apesar de não ser assim, o texto, Paulo vai dizer o seguinte, aquele que semeia vai encontrar o fruto do que semeou. Ou seja, Deus é aquele que abençoa aquele que abençoa a obra. Deus é aquele que abençoa aquele que é generoso. E ponto final. Se você for abençoador, generoso com as suas contribuições, Deus também vai te abençoar. E vai te abençoar muito mais do que você pode imaginar e esperar. Agora, se você não ofertar, se você não dizimar, Deus vai deixar de fazer alguma coisa? Não, porque você está trabalhando. E aqueles que trabalham, Deus ajuda, como dizem por aí. Mas há algo diferente para aquele que contribui. Deus abençoa ainda mais, de forma graciosa, não apenas com dinheiro, com bens, mas espiritualmente. Nós nos sentimos bem em abençoar o próximo. Então, eu não devo fazer com tristeza. Se for para fazer com tristeza, é melhor não ofertar. Porque Deus ama a quem dá com alegria. E o verso de número 8 até o verso de número 10 nos mostra também uma outra coisa. Que Deus nos dá condições, Deus supre as nossas necessidades, Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá as bênçãos que recebemos para podermos abençoar quem? O próximo. Olha o que ele diz no verso 8. Deus pode fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Opa! Então Deus nos abençoa para que sejamos abençoadores. Às vezes nós pedimos, Deus me dá algo. Deus, eu gostaria de ter um carro. Deus pode ajudar a gente, né? Nisso. Aí a gente compra um carro e aí a gente não quer ajudar o outro, não quer fazer aquela carona solidária. Nós recebemos as bênçãos e guardamos apenas para nós. Nós não queremos ajudar o próximo, nós não queremos ajudar a obra, a gente só vai retendo. O avarento é assim, né? Ele, quanto mais tem, mais ele quer ter e não quer repartir, não quer compartilhar. E Paulo vai dizer que aquilo que recebemos é dado por Deus, nós recebemos, e quanto mais recebemos, mais nós temos a possibilidade de
ajudar o outro. Então, quanto mais Deus nos abençoa, quanto mais Deus dá para a gente tem que dar para o outro. É isso que está dizendo. O verso 9, ele vai usar um texto: distribuiu e deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Então, nós precisamos ser abençoadores, porque Deus nos tem abençoado. O verso 10 confirma isso. E aí o verso 11, do verso 11 em diante até o verso 13, nós vamos ver Paulo falando que aquele que é fiel, aquele que é generoso, aquele que é liberal no dar, glorifica a Deus. Deus é glorificado na minha atitude de doação. Por quê? E aí eu quero trazer para vocês 3 princípios que um coração generoso traz para a glória de Deus. Primeiro, ele conduz o outro a dar glórias e ação de graças a Deus. Ele conduz o outro também a glorificar a Deus. Ele conduz o outro a orar a Deus. Então, quando você é generoso, quando você abençoa, quando você é fiel na sua contribuição, ele é glorificado, Deus é glorificado. Olha o que diz o verso de número 12. No final ele vai, mas também redunda em muitas ações de graças. Ou seja, quando você ajuda alguém, esse alguém vai se sentir o quê? Na grande maioria das vezes, grato. E ele então vai dizer, que bom que Deus usou aquela pessoa para me abençoar. Graças a Deus, porque enviou aquela igreja. Graças a Deus, porque aqueles que ajudaram foram fiéis. Então, a igreja na Judéia ia louvar e bendizer a Deus, dar graças a Deus, porque a ajuda chegou. No verso 13 diz, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribui para com eles e para com todos. Então, aquela igreja, a igreja na Judéia, glorificaria a Deus. Por quê? Mais uma vez, porque eles foram ajudados pelos irmãos. Quando a igreja, quando nós somos fiéis, Deus é glorificado na boca, ou pela boca daqueles que recebem a ajuda. Glórias a Deus, porque nós podemos, como igreja, ajudar as pessoas, e as pessoas dizem, oh, eu quero glorificar a Deus, porque essa ajuda chegou num momento específico. Mas também, olha o que diz o verso 14. O verso 14 diz para a gente o seguinte, enquanto oram eles ao favor. Quando nós somos contribuintes, quando nós ajudamos o próximo, nós estamos incentivando e motivando o outro a orar a Deus. Porque o outro vai agradecer, vai fechar os seus olhos e vai dizer, Senhor, obrigado pela ajuda. Senhor, obrigado pela ajuda daquele que tão bondosamente veio até mim. E aqueles que recebem a ajuda, na grande maioria, oram por aqueles que ajudam eles. Então, nós glorificamos a Deus na nossa contribuição, porque nós motivamos as pessoas a dar ações de graças a Deus, a glorificar a Deus, e conduzimos as pessoas a orarem, não apenas por aqueles que ajudam, mas orarem e buscarem ao Senhor. Eu quero concluir dizendo, a generosidade é um fruto de um coração que reconhece que tudo vem de Deus e não da força ou da capacidade do ser humano. Por isso, o cristão deve agir de maneira abundante, alegre, humilde e fiel no auxílio do próximo, na ajuda para que a comunidade de fé se mantenha. Que Deus te abençoe, que você tenha e seja cada dia mais generoso, que cada dia mais nós possamos, de forma abundante, contribuir com as necessidades do próximo. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guarde e que Ele,
de forma graciosa, nos ensine a sermos homens e mulheres segundo o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique em paz.